o assassino da alma, baseado em Romanos 6:23, Maclucada diz: o pecado faz a uma vida o que a poda faz a uma flor. Um corte no caule separa a flor da fonte da vida. Inicialmente, a flor ainda é bela, colorida e forte, mas observe essa flor durante um período de tempo, e as folhas murcharão, e as pétalas cairão. Não importa o que você faça, a flor não viverá outra vez. Cerque-a de água, enterre o caule na terra, batiza-a com fertilizante, colhe a flor de volta no caule, faça o que quiser, a flor está morta. Uma alma morta não tem vida. Separe-a de Deus e a alma seca e morre. A consequência do pecado não é um mau dia, nem um mau humor, mas uma alma morta. Os sinais de uma alma morta são claros: lábios envenenados, bocas que amaldiçoam, pés que conduzem à violência e olhos que não veem a Deus. A conclusão da obra do pecado é matar a alma. É forte. O texto que ele vai usar é Romanos 6:23, que é o salário do pecado é a morte, né? Então, a conclusão é pesada. Vamos lá, então. Esther, capítulo 9, versículo 1 até o 10, versículo 3. Eu acho esse capítulo 10 tão pequeno que ele devia, né? Mas é como se fosse a conclusão de tudo. Então, vamos lá. Vocês viram aí que é um livro que não fala o nome do Eterno, né? O nome de Deus não é mencionado, mas a gente consegue perceber toda a ação de Deus. Mesmo quando o nome dele não é mencionado, ele está nos bastidores, ele está agindo, né? Agindo em favor do teu povo. Então, a gente vai ver aí tudo aquilo que se levantou contra esse povo nesse tempo, Deus transformou. E aí eu preciso que você entenda que eu falei em outra sala no ano passado, que a gente fez o estudo do livro de Esther, e eu disse o seguinte: se esse povo tivesse sido exterminado nesse tempo aqui, o plano redentor teria caído por terra, né? Por quê? Porque se a nação de judeus tivesse sido eliminada nesse tempo, o Messias não viria, né? Porque o Messias viria de onde? Da casa de Davi, dos filhos de Israel. Então, a gente vai ver aí que ao longo do tempo, ao longo dos tempos ou das eras, ou com o passar do tempo, sempre se levantam pessoas para destruir esse povo, né? E aí a gente vê que Deus não deixa. E eu estava lendo ontem, estudando, gravando, em Deuteronômio, né? Já tô no final, gente, eu já estou no final, praticamente, da leitura, no final, nem tanto, mas praticamente, faltam poucos meses, para eu finalizar a porção da Torá, como o judeu estuda, que eu comecei em outubro, comecei dia 18 de outubro, que foi um sábado, eu me lembro porque é exatamente o dia do aniversário do meu marido, né, a estudar a Bíblia em porções, então eu já termina em Deuteronômio. Então a gente faz um estudo aprofundado durante um ano de Deuteronômio, da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, fazendo a Bíblia conversar entre si, entre os profetas e o Novo Testamento. Então, e ali, Deus fala com Moisés que se eles obedecessem e vivessem como o que está escrito na palavra, porque o Deuteronômio tem um significado no grego, que agora não vou me lembrar, mas no hebraico é simples, que são palavras, porque são a repetição, Deuteronômio é repetição da lei, e aí eles vão colocar Deuteronomium, né? Mas aí o que acontece? Ele vai repetir de novo. Moisés vai repetir, aí ele fala, olha só, se vocês obedecerem, Deus será
para vocês e o sobrenome de Israel. É como se fosse assim, o Deus de Israel. Então, Deus colocou vocês para vocês serem exemplo para os outros povos, para as outras nações. Só, gente, que como a gente estava orando hoje, a Evelyn trouxe, explanou muito bem explanado, falando acerca de Daniel, que a fidelidade, o posicionamento de Daniel trouxe para ele o quê? Perigo. Trouxe para ele o quê? Espada, vamos dizer assim, né? Espada. Trouxe para ele como que eu vou fazer, uma vez que o cara é íntegro, tudo que ele faz de forma excelente, ele não tem o que encontrar no caráter desse cara, já sei. Já que tudo que ele faz é muito, 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 muito bom, a gente vai tocar na ferida. Qual é a ferida? A fé dele. Então, eu vou tocar na fé dele, porque eu sei que ali ele não vai ter como desviar, porque eu sei que ele é fiel ao Deus que ele serve. Vamos ver agora. Mas aí eles não contavam que Deus entrou na equação, que Deus ia entrar na equação. Né? Então, quando alguém. Aí a gente aprende uma lição muito, muito, muito poderosa. Que quando alguém se levanta contra você, não é contra você que ela se levanta. Ela se levanta contra Deus, porque igual Saulo, está perseguindo, e aí Jesus aparece e fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Peraí, mas aos olhos físicos, ele estava perseguindo os crentes. Mas no reino do Espírito, quem que estava perseguindo? Estava perseguindo a Deus, a Jesus. Então, e aí a gente tem que parar com essa mania que a gente tem, porque se está te perseguindo, não está perseguindo você. Se está falando mal de você, não é de você que ele está falando mal de você por causa do seu posicionamento, por causa de quem você serve. Mas aí a gente precisa botar a mão na consciência e entender o seguinte, porque tem coisas que a gente pratica que a pessoa está falando porque a gente está aprontando, né? Então, tudo isso precisa ficar muito claro na nossa mente, que nem sempre a gente vai caminhar de forma correta, né? E a gente precisa ter esse feeling. É igual eu falo, teve um dia que uma amiga minha veio, eu falei uma coisa com ela sobre outra pessoa e ela me colocou no chão. Ela estava errada? Não, a errada era eu. E eu consegui reconhecer. Eu queria abrir um buraco e me enfiar dentro. Inclusive, ontem, a hora que Samba mandou mensagem, eu estava até no trabalho dela, mas eu não consegui vê-la. Ela estava de folga. Então, o que acontece? E se tornou uma grande amiga, porque ela teve ousadia, coragem de botar o dedo na minha cara e falar: você está errada. Você não é melhor do que eles. E aí, se eu fosse outras pessoas, tinha virado a cara para ela, nunca mais falaria com ela. Mas eu reconheci que eu estava errada. E a gente precisa ter isso. Porque a gente não só acerta. Eu não só acerto. Na verdade, eu mais erro que acerto. Então, a gente tem que ter essa direção. Porque, às vezes, a pessoa vem te corrige ou te repreende, né? Às vezes, ela vai usar uma palavra ou outra, ou às vezes ela não sabe conversar, igual a minha irmã falava comigo assim, minha outra irmã, minha irmã caçula. Você não sabe conversar. E eu não sabia mesmo. Eu estou melhorando. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, vamos lá, olha só. Então, a perseguição e o posicionamento de Mardoqueu, ou Mordecai, você que sabe, é a mesma coisa, trouxe para ele perseguição do inimigo. Por quê? Porque judeu não se prostra diante de ninguém. Né? Pelo menos, não deveria. Andaram se prostrando durante um tempo, né? Mas eles mudaram. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Porque se a gente precisar do livro de Esther, já está aberto aqui. Depois eu só compartilho a minha tela com vocês. Então, 9.1. Então, a gente sabe que esse decreto, que não podia ser revogado, foi feito outro sobre esse decreto, que era um decreto de morte. E era morte sem defesa, como aconteceu na época do Holocausto. Não sei, eu tenho que saber do que eu posso, as palavras que eu posso dizer, que palavras que eu não posso dizer, mas como a nossa querida vai editar, então, se tem alguma palavra, ela vai apagando aí. Então, o que aconteceu na época do Holocausto, que os
os judeus se entregavam sem direito à defesa. Aqui seria a mesma coisa. Mas eles fizeram vamos dizer assim, entraram com uma brecha nessa lei, né? E fizeram um decreto sobre esse decreto. Então, vamos lá. Então, no mês do 10º, que é o mês de Adar, dia 13 do mesmo mês, que chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar o dia dos seus inimigos. Vamos lá, deixa eu ver esse mês de Adar, que eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou falar besteira, então é melhor ir aqui mesmo. Então, festa de, aqui já para matar os inimigos. Mês de Adar. Tem uma coisa muito legal sobre o calendário. Eu comecei a estudar aqui, ó, Adar. Ó, o D e o R, se você não prestar atenção, você confunde, tá? No hebraico. Eles são muito parecidos. São duas letras muito semelhantes. Não dá para levar. Vamos lá. Olha lá. 12º mês do hebraico é o mês de Adar. Então, vai designar o 12º mês do calendário bíblico, correspondendo ao período do final de fevereiro a meados de março. Tá? Eu ia fazer confusão com a festa das luzes, que também não é uma festa bíblica, não é uma festa das que Deus, como é que eu vou dizer? Das que Deus determinou lá em Êxodo, tá? Essa festa aqui é uma coisa que eles fizeram por causa de uma situação. Tanto a festa de Hanukkah, que acontece do dia 25 de dezembro até a primeira semana de janeiro, né, que são 9 dias de festa, tá? E aí tem esse lance aí o pessoal vai e fala que Jesus nasceu nessa data, e comemora. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Então, encerra o ano agrícola, que começa em Tirei. E precede imediatamente Nissan. Então, olha só, demorou um ano quase. Porque lá começou no mês de Nissan os preparativos para chegar a esse momento. E aí depois é o primeiro mês do ano da celebração, que celebra a Páscoa. Então, na época da Páscoa, ele lançou sortes e deu que seria no mês de Adar. Então, 11 meses depois. O primeiro mês do ano da redenção, que celebra a Páscoa. A posição de Adar no final do inverno é sugestiva. A estação ainda é sombria, mas os primeiros sinais da primavera começam a aparecer, preparando o caminho para a narrativa da libertação de Israel, que segue em Nissan, né? Então, ó, vai ocorrer no livro de Esther, vai estar no capítulo 3, no versículo 3, no versículo 13, no capítulo 3, 7, no 13, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 9, 15, 9, 17, até o 9, 21. Então, o mês emoldura o conflito entre o decreto genocida de Amã e o encontra emitido por meio de Mordecai, contra-decreto, por meio de Mordecai, uma passagem exemplifica tanto a ameaça quanto o triunfo. Então, no 13º dia, do 12º mês, eu não estou compartilhando a minha tela, agora que eu percebi. Vamos lá. No mês de Adar, quando o decreto e a ordem do rei deveriam ser executados, né, botou uma reticências aqui, conquistaram o domínio sobre aqueles que o odiavam. Ou seja, eles puderam se defender. Porque antes não podia. Porque antes era, vocês vão morrer, entregar a cabeça para a gente enforcar ou colocar na guilhotina. Né? Teve uma época na história, se eu não me engano, na Inquisição Espanhola, tá? Que os caras estavam tão cansados de cortar a cabeça que eles fizeram a guilhotina.
tantas cabeças que eles cortavam, eles criaram a guilhotina, que era só soltar, ela cortava a cabeça. Se eu não estou enganada. Que aí a pessoa se entregava, né? Descobria-se que a pessoa era, abre aspas, protestante, era crente, servia Jesus, né? Então, a gente tem que olhar para essas coisas na história, principalmente na época onde a escritura, a Bíblia, não era para todos, e as pessoas não sabiam ler. Hoje é o luxo. As pessoas enchem a boca para dizer, eu não gosto de ler, não lê nada. E aí engole qualquer porcaria. Qualquer lixo da internet vai engolindo. Porque eu não gosto de ler. Então vai recebendo qualquer coisa e vai passando para frente. Né? Então a gente precisa olhar para esses homens que entregaram as vidas. Né? John Hus, Lutero, que sofreu lá, foi perseguido, o Calvino e tantos outros, né, que dedicaram a vida a pregar, a ensinar, a escrever, a traduzir a Bíblia, e tantos outros que morreram queimados para você ter hoje aplicativo de Bíblia, para você ter Bíblia na mão, em todo lugar que você vai, você pode ter uma Bíblia. Então a gente tem que... não é só a Bíblia e livros que falam dela, baseados nela. Então, tem para todos os tamanhos, todos os formatos, todos os gostos, para tudo. Então, a gente tem que ir. E aí, a gente vai chegar daqui a pouco em Romanos, né, que foi a carta que Lutero se converte. Para vocês verem o tamanho do tratado teológico que a gente tem na mão. Vamos lá. Estou falando demais. Então, no dia 13 do mesmo mês, que chegou a palavra do rei, a sua ordem para executar no dia dos seus inimigos, dos judeus, esperavam assenhorear-se deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Ou seja, agora eu não preciso me entregar para o inimigo. Agora eu posso me defender. Né? Eu posso eu tenho direito à defesa, porque antes eu não tinha. Vamos lá. Porque os judeus nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre eles, que procuravam o seu mal. Só uma coisa. Nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam obras, e os que auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Olha só. Então, gente, isso aqui não foi só na fortaleza de Suzã. O decreto foi... Lembra que começa o livro de Esté dizendo que ele é rei sobre 128 províncias? Isso significa que todas as províncias, inclusive Jerusalém, fazia parte do domínio. Então, o perigo aqui não era só para quem estava morando em Suzã. O perigo aqui era para todos, porque o decreto do rei abrangia todos. E aí, o que acontece? Também a gente tem que parar e pensar na loucura do rei. Por quê? Olha só. Ele estava bebendo com um camarada lá e o cara falou, tem um povo aqui. Ele não perguntou quem era. Ele não procurou saber. Tá tudo bem, então. Tá na tua mão, faz o que você quiser. Olha que coisa irresponsável. É irresponsável ou não é irresponsável? Você colocar a história, colocar a vida de pessoas inocentes na mão de uma pessoa louca, sem investigar. Lógico, gente, a gente vai ver que Israel foi rebelde um monte de vezes. Mas isso não significa
né, que eles deveriam partir. Lógico que a gente também vai ver em outro momento Deus falar, entra e destrói. Por quê? Tiveram tempo para arrepender e não arrepende, só piora. Então, ontem Lucrécia me fez uma pergunta, não sei se vocês já pararam para analisar isso no livro de Gênesis, quando a Bíblia fala que o clamor da cidade havia subido até os ouvidos de Deus. Quem que estava clamando? Se as pessoas eram maus. Nem todas as pessoas eram más. Mas o que que acontece? Elas tinha três coisas em Sodoma que era estatuto e lei do país. Eu estava vendo um rabino explicar e eu achei isso extraordinário, eu entendi muita coisa. Porque, assim, o lance, a doutrina de Sodoma era assim, o que é seu, o que é meu é meu. O que é seu não pode ser meu, o que é meu não pode ser seu. Ou seja, a mentalidade era, se tem um mendigo na minha porta passando fome, eu não posso dar comida. Não, não era para dar comida. Então, esse rabino estava explicando que, eu não sei se é o Targum ou se era o Talmud. Eu acredito que seja o Targum. Não tenho certeza. Mas é um livro de história judaica que vai contar relatos extra-bíblicos, tá? Então, só para a gente poder entender a cultura do local, e eu consigo entender quando Abraão responde lá na guerra dos 5 reis contra 4, que os 4 reis ganham 5, dos 5, que eu li aquela história e falava, não sei nem por que isso está aqui. Só que aí, quando eu apurei os meus olhos e olhei com atenção, eu percebi, eu entendi. Então, quando o rei Quedorlaomer volta e encontra com Abraão, ele fala assim, fica com os despojos e me dá o povo. E Abraão fala, não, não quero. Para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Então, Abraão devolve tudo, os despojos, pega 10% do que ele tirou dos despojos, entrega na mão de Melquisedeque, e fala assim, mas você vai pagar a comida que os meus servos e os servos comeram, e você vai dar parte de Escol e Aner. Isso aí você vai fazer. Por quê? A impiedade do rei, e aí a legislação do país era essa. Então ele falou, não, eu não quero. Ponto. E aí, a história, isso aí está na Bíblia. Agora eu vou contar a história extra-bíblica, tá? Que o rabino estava explicando. Ele disse o seguinte, conta na história desses livros, tá? Que Ló tinha não 2, mas 3 filhas. E o nome dessa, eu nunca vou esquecer esse nome, Pilotes, o nome dela. E ela tinha um homem mendigando na porta de casa e ele pediu comida e ela deu. E eles, os moradores de Sodoma, descobriram. Eles pegaram ela e fizeram justiça com as próprias mãos. Passaram mel no corpo dela e colocou ela num poste e deixaram as vespas picarem ela até a morte. E outras coisas. Então, o clamor o clamor que chegou diante de Deus foram o clamor das pessoas inocentes que moravam em Sodoma. Porque você lembra que Deus fala assim, não maltrate o órfão, não maltrate a viúva. Por quê? Porque eu vou me lembrar deles e vou contra vocês. E outra coisa, vocês não podem maltratá-los porque você precisa lembrar que você foi órfão ou que você foi estrangeiro. Também ele fala do estrangeiro. Então, tinha a lei do deserto, que o estrangeiro deveria ser muito bem tratado. Então, quando Ló está sentado na porta da cidade, que chega aqueles 2 varões, que ele não faz ideia de quem seja, e ele convida para entrar dentro da tua casa, o que ele está fazendo? Ele está transgredindo a lei da cidade. Mas essa é a lei do deserto. Ele cresceu, ele viu isso a vida toda. Então, quando ele entra para dentro de casa, coloca esses homens, alimenta esses homens, lava os pés e isso e aquilo, o que ele está fazendo? Ele está transgredindo uma lei. Então, a gente, quando vai ver a história de Sodoma, a gente pensa apenas no pecado da sodomia. Né? A gente até atribui como é que fala? A ação, essa ação que eu não vou falar o nome, com a cidade. Mas ser sodomita era o cara preguiçoso. Olha só, isso está escrito na Bíblia, lá no livro de Jeremias.
tá? Ou é Ezequiel, um dos dois. Preguiça, orgulho, comilância, sabe aquele cara que só come, enche a barriga até abrir o zíper da calça e ficar riado? Mas a gente só pensa naquele ato. Falta de hospitalidade, tudo isso. Então, eu nem lembro porque eu estava falando, porque eu cheguei aqui, tá? Então, todo mundo... Gente, eu perdi totalmente o raciocínio do que eu estava falando. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Tá, vamos continuar aqui, porque eu comecei uma coisa e não consegui concluir meu raciocínio. Então, vamos lá. Eu li o versículo 4, não, 4 eu não li, vou ler agora. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo, tá? E a gente vai ver em outros locais o temor de Deus cair sobre as pessoas, e a gente não vai citar. Uma delas é quando a arca de Deus chegou no arraial. Tá? Na época de Samuel, a gente vê isso algumas vezes acontecer. Então, a fama dele, a fama de Mardoqueu, chegou nas províncias. Por quê? Porque ele era homem, e o homem ia se engrandecendo. Não porque ele era bom, mas porque Deus era com ele. Aqui o texto não diz, mas a gente entende que ele era homem de Deus. Por causa das suas atitudes, por causa da sua justiça, por causa das... Quando tudo quando o mal foi se manifestar, ele tomou uma atitude diferente, que talvez eu não tomaria. Ou tomaria, eu não sei. Né? A gente tem situações e situações. Então, ó, na fortaleza de Suzã mataram e destruíram. Volta lá. Feriram, pois, os judeus, todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição fizeram os seus aborrecedores o que quiseram. Olha só. Então, eles se defenderam, puderam se defender. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus, 500 homens, como também Passandata, Adalfon e Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Ó, se você tiver com dúvida aí qual o nome de filho você vai escolher, ó, tem aqui bastante ideia. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém, ao despojo não estenderam as mãos. Por quê? Talvez eles não quiseram colocar as mãos pelo, como é que eu vou dizer, o significado que esse despojo teria para eles. No mesmo dia veio perante o rei o número de mortos à fortaleza de Suzã. E disse o rei, a rainha Esther, na fortaleza de Suzã: mataram e destruíram os judeus, 500 homens, e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a sua petição? E aí, ó, olha só, então, ainda tem inimigo. Um dia só não foi suficiente. Então, qual é a sua petição? Então, que você vai receber. Ou qual é ainda o seu requerimento? Que far-se-á. Então, disse Esther, se bem parecer aos olhos do rei, conceda também amanhã aos judeus, que se acham em Suzã, e façam conforme o mandado de hoje, enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei, olha só, você lembra lá que Deus mandou Saul destruir os amalequitas? Um descendente de... Um da família de Benjamim, por quê? Um homem da família de Benjamim, Saul era da família de Benjamim. Um homem da família de Benjamim, que não era da linhagem dele, cumpre o que Deus mandou ele fazer muitos anos depois. Porque ele vai lá nos amalequitas, lógico, gente, que ele não conseguiu destruir de todo, porque o povo fugiu também, né? Mas aqui, eles conseguem fazer coisas que Saul não fez. Lógico que a gente vai entender que Saul foi um rei decente por 2 anos, e os outros 38, ele estava com espíritos malignos, né? Estava endemoniado, e passou
anos, os últimos anos não, todos os anos, ou os últimos anos do seu reinado perseguindo Davi. Devia ter expandido o reino, devia ter estruturado o reino, mas ele se preocupou em perseguir, em matar pessoas que estavam ligadas a Davi, ou que ajudou a Davi, por causa de uma coisa cega, né? Que ele, como é que eu vou dizer? Aí a gente vê que ele nem queria nada. Ele nem queria o reinado. Por que ele não queria o reinado? A gente entende? Por quê? Porque quando Samuel foi anunciar quem que era o rei, onde é que ele estava? Vocês sabem onde ele estava? Ele se escondeu no meio da bagagem, dentro da carroça. Então ele começou com o coração perfeito. Saul começou com o coração perfeito. E a gente começa com Deus com o coração perfeito. Com humildade. Só que aí a gente vai crescendo e aí a gente vai abandonando as bagagens da humildade. Eu vou dizer, como se fosse uma mochilinha, né? E a gente vai deixando. E a gente vai colocando outras coisas no lugar, autossuficiência, né? Eu sou o cara mesmo, Deus me usa mesmo, Deus fala comigo mesmo. Eu sou tão boa quanto, ou melhor, eu faria melhor. Né? Eu sou melhor. E aí, com esse negócio de eu faria melhor, eu sou melhor, eu faço, eu aconteço, o que acontece com a gente? A gente vai perdendo a dependência. Achei a palavra. A gente vai perdendo a dependência e aí a gente vai perdendo também a presença. E aí a gente vai vivendo em rebelião. E como é que ele morreu? A gente tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Olha só. Então disse o rei, assim se assim fizesse, e publicou um edito em Suzã e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, ó, começou no 13, agora no dia 14 também. Os homens, porém, o despojo não estenderam a mão. Também os demais judeus, ó, está repetindo, é porque é importante. Nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida. Então, gente, é assim, quem atacou, morreu. Então, quem não atacou, não fez nada, teve a sua vida por despojo, vou dizer assim. Mas se levantou contra os judeus, porque, gente, pensa num povo odiado. Pensa num povo odiado. Né? Então, vamos lá. Os aborrecedores, 75 mil, porém, ao despojo também não estenderam a mão. Sucedeu, pois, no dia 13 do mês de Adar, repuseram, então sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mês, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Então, esse dia é um dia onde eles dão doces de presente. Também, os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e alegria. E também os judeus que, habitavam nas vilas, fizeram o dia 14 do mês de Adar, dia de alegria, de banquete, dia de folguedo, e para mandarem presentes uns aos outros. E aí, nesse dia, eles têm jogos, né? Tem até um peão quadrado. Depois, se você der um Google, você vai ver assim, peão da festa de Purim, né? É um peão quadrado, mas ele é côncavo embaixo, e tem um cabinho assim, que eles vão rodando e vão jogando, vão lançando sortes, né? Então, e aí é o dia que eles dão presentes e tudo. E aí como é que é o nome dela? A menina que mora nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar, eu não vou falar o nome dela aqui, ela mandou para mim, Juliana, eu ganhei essa caneca, aí ela ganhou a caneca exatamente no formato, né, de cerâmica, no formato daquele peão com as letras. Ela me perguntou o que significava aquelas letras, e eu também não sabia, e aí eu fui pesquisar e eu vi lá, tinha o significado da palavra que tem a ver com a festa de Purim, que aquela caneca é a comemoração da festa de Purim,
E eu falei, olha, essa caneca é isso, isso e isso, e a única coisa que eu me lembro é, o formato dela se lembra o peão da festa, né? E aí eu falei para ela o significado das letras, né? O que cada letra significava lá Tudo isso eu fui pesquisar porque eu não sabia, né? E aí, falando da festa. Então, vamos lá. A palavra por, em hebraico, é sorte. Mas vamos lá. Vamos. Aí, olha esse mouse, tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. A carga já foi embora também. Vamos lá. Vou usar com fio mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, agora, versículo 20. Versículo 20. Festa de Purim. Então, Purim é sortes, pur é sorte. Vamos lá. Então, vem cá, você. Eu não sei o que é isso aqui. Não faço ideia. Então, esse é capítulo 9, versículo 20. Estou a ponto de iniciar outro curso de hebraico, mas agora eu vou vender as aulas gravadas. Eu vou deixar gravado já. Se quiser, é só entrar e acessar. Porque gravar da aula ao vivo, eu acho mais puxado. Ou então eu faço ao vivo e deixo gravado, depois as pessoas vão acessando. Então vamos lá. Versículo 20, festa de Purim. Deixa eu ver se aqui vai ter. Então vamos lá. Aqui está Mordecai, mas é Mardoqueu, ou tanto faz. Escreveu essas coisas e enviou cartas em todos os judeus que achavam em todas as províncias do Riachuelo. Ao de perto e ao de longe. Quando aparecer a palavra, eu vou ler. Aqui não, aqui só está na epígrafe. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Então virou um decreto. Como nos dias em que os judeus estiveram em repouso dos seus inimigos, no mês que lhes mudou de tristeza para alegria. Pensa aí, 11 meses. 11 meses sem saber se você veria o próximo ano. Uma sentença de morte, com dia e data certa. Né? A gente já vive assim, quando a gente não sabe, imagina quando você sabe, dia e hora. De luto, alegria de luto folguedo, para que fizessem de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o Mardoqueu lhes tinha escrito. Nossa, está lá no final do versículo do capítulo. E encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado versículo 24. Então, deixa eu ver aqui. O R no hebraico, quando você tem ele no final, ele é mais forte. Arranha mais a garganta. Vamos lá. Tá? Ó, purim. Aqui o verbo tá. Aqui a palavra por tá no singular. Purim tá no plural. Então, o prefixo, o sufixo, prefixo é o que vem antes, o sufixo é o que vem depois. Então, o sufixo im, tudo que termina em im é plural masculino, tá? O que termina em ot é plural feminino. Vamos lá. Então, ó, purim, que é sorte, purim, sortes. Então, deixa eu ver aqui a palavra. Tá aqui, ó. Eles juntam tudo, é muito engraçado. Eu não consigo grifar tudo. Mas é essas três palavrinhas aqui.
Colocaram tudo junto. Hu, Pur, Arrache, Rosh. Aí colocou o nome de Assuero junto. Olha aqui. Ó, a Arracherosh é Assuero. Esse aqui. Nossa, eu não consigo. Esse daqui, vamos ver. Esse daqui que não está grifado, que não está de azul, é o nome do rei Assuero. Tá? Esse aqui é o nome do rei. Esse aqui é a palavra que a gente está falando. Ru é ele, tá? E isso aqui eu não sei o que é, não. Rifil. Hagoral. Não sei o que é. Vamos lá. Mas vamos ao significado, vamos esquecer esse negócio de hebraico. Vamos à definição. Aqui está assim, ó. Muito, uma festa judaica. Pur é o termo usado no livro de Esther para a sorte que Amã lançou para determinar o dia em que planejava aniquilar os judeus do Império Persa. Então, todo o império, toda a vastidão do império, onde tivesse um judeu, onde tivesse um descendente de Abraão, era espada nele. Então, ó, no 12º mês de Adar, Deus anulou o decreto e trouxe libertação de Israel, dando origem à celebração chamada Purim, ou sortes. Então, o relato desenrola durante o reinado de Assuero, Talaxerxes, de 486 a 465 a.C. Amão Agagita, elevado ao mais alto cargo oficial da Pérsia, buscou vingança quando Mordecai se recusou a curvar-se diante dele, mas aí tinha história, né? A gente sabe que tem a história entre os, como é que fala? Os amalequitas, que são descendência de Esaú, contra os judeus, desde a época que eles estavam peregrinando pelo deserto. Então, que Amaleque veio na covardia, atacou eles por trás, pegando os velhos e as crianças, tá? Os indefesos. E aí Deus falou: enquanto para sempre haverá guerra entre mim e Amaleque. Então, gente, a guerra não era contra. E aí ele podia ter ficado na dele, já que ele já tinha esse problema contra. Deus já tinha isso contra eles. O que ele faz? Ele vai arrumar confusão. Podia ter passado batido, mas ele não quis. Mas vamos lá. Até a data escolhida surgiu o que parecia aleatório. Foi usado por Deus para revelar sua providência, pois a sorte é lançada no colo, mas todas as decisões vêm de quem? Do Senhor. Ele dá Provérbios 16:33. Vamos lá. Deixa eu só socorrer essa criança aqui. Vamos lá. Mas vindo isso perante o rei, deixa eu ver, mandou cartas. Mandou ele por cartas. E o seu mau intento, que intentava contra os judeus que se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias se chamaram Purim. Eu acho que não vai estar diferente. Eu acho que não. Vai estar igual aqui. Mas, por nome Por que está aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Acho que vai estar igual. Isto é sorte. Não, aqui não está nem no plural. Os judeus destruídos lançaram por, isto é sorte para esmagá-lo. Aqui é só explicação. Mesma coisa, deixa eu ver. Não, não é não. É destino, goral. Para ver o destino. Vamos lá. Denota a sorte que é lançada a porção, goral. Goral ou herança, assim atribuída a uma extensão, o destino designado por Deus. A palavra abrange tanto objetos tangíveis
como usados no lançamento quanto resultado, que a escritura apresenta como expressão concreta da soberania. Então, esse ato de lançar sorte aqui é diferente dos jogos de azar que a gente lança ali, você vai pela sorte, é outra coisa. A sorte é lançada no colo, mas todas as decisões é a mesma coisa que a gente leu aqui, parecida, na verdade. Mas ele vai usar o Provérbios 16, 33. No colo de toda a sua decisão vem do Senhor, longe de ser um acaso. Goral era um mecanismo ordenado por Deus que mantinha o viés pecaminoso sob controle e dava garantia visível do resultado que o vinha do trono celestial. Então, vamos lá. Por causa de todas as palavras daquela carta que viram sobre isso, de que tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente, sobre todos os que chegassem a eles, que não deixaria de guardar esses 2 dias, conforme tudo que se descreverá. Aí ele faz um decreto e torna lei, segundo o tempo determinado todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e guardados de geração após geração, família, província, cidade, que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria um fim entre toda a sua semente. Foi um dia que Deus livrou o povo de uma sentença de morte, e deve ser lembrada. Mas eles têm que lembrar, sim, porque foi o dia que Deus os livrou da morte. E não era uns gato pingado, eram todos. Eram todos. E aí, se não houvesse intervenção de Deus também na nossa era, eles também não teriam sobrevivido. E aí, gente, pensa num povo extraordinário. Eu acho aquele povo extraordinário. Por que eles são um povo extraordinário? E por que todas as nações se levantam contra eles? Porque eles são os mais inteligentes. Porque eles. Porque eles. Não é por causa da questão de DNA, é questão da mentalidade, que é essa aqui, ó. Isso aqui é ensinado nas escolas. Você chegar lá na época de alguma festa, os meninos vão estar comemorando. A Bíblia é ensinada na escola. Então, já é inculcado na mente e no coração deles a mentalidade bíblica, a mentalidade de Deus, como que Deus pensa. Mas eles não conhecem Jesus. Mas, para conhecer também, não falta muito. Mas não reconhece Jesus, mas vai reconhecer. Deus ama aquele povo. E tua obrigação e minha obrigação é orar por eles. Porque os inimigos têm se levantado. Gente, tudo levanta e conspira contra eles, mas eles permanecem de pé. Vai olhar prêmio Nobel. Vai olhar as empresas que mais dá dinheiro. O cara do Facebook, do Instagram, é judeu. Então, é a mentalidade da pessoa. A mentalidade. E aí, a mentalidade é essa. É avodar para o Senhor. É trabalhar e oferecer o melhor. Tudo o melhor. Fazer como para o Senhor. E aí, quando a gente aprende isso, mas meu patrão me paga, me paga mal, me paga pouco, me paga uma palavra que as pessoas têm costume de dizer que eu não vou falar, né? E aí, quando eu falo que a palavra, eu falo que o meu salário é isso, eu vou atrair o quê? Não, eu não estou satisfeita com esse trabalho, mas eu vou estudar. O que você quer ser? Eu quero ser advogado, eu quero ser psicanalista, eu quero ser psicólogo, eu vou trabalhar, eu vou limpar banheiro, eu vou trabalhar no supermercado, eu vou trabalhar na casa do outro, eu vou cuidar de menino, até eu conseguir. Mas, enquanto está pagando minhas contas, alimentando a minha família, esse emprego é uma bênção. Porque eles enxergam assim, eles não fingem que trabalham, eles vão entregar o melhor. Então, quando você entrega o seu melhor para o teu patrão, você está em adoração. Porque a palavra trabalho e a palavra adoração no hebraico é a mesma. Então, não tem diferença entre eu trabalhar na igreja. Eu trabalho no som da igreja, eu estou a vodar para o Senhor, eu estou trabalhando e adorando. Eu estou trabalhando, limpando o banheiro da empresa que eu trabalho. Eu estou a vodar, eu estou trabalhando com o meu patrão, mas eu estou trabalhando para o Senhor também, em adoração.
Quando a mentalidade da criatura muda para essa mentalidade aqui, tudo que você vai fazer, faça como para o Senhor, aí Deus vai falar, opa, Davi estava lá, apacentando as ovelhas do pai dele, onde ninguém estava vendo, e o cara rasgou um leão, matou um urso, para se preparar para quando chegasse naquele campo de batalha. Quando todo mundo ria e zombava, porque era um menino, não tinha aparência, não tinha formosura, por assim dizer, não era bonitão como Eliabe, não era o homem mais alto de Israel como Saul. Mas ele falou assim, você vem contra mim, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Qual foi o resultado dele? Vitória. Por quê? Porque ele entendeu quem ele era, ele sabia quem era Deus, e ponto, e a gente precisa entender isso aqui. Quando eu entender, nada vai ser maior do que eu. Eu estou, gente, com uns desafios muito grandes. E parece assim, quanto mais eu vou... Ah, maravilhosa está aí. Quanto mais eu vou caminhando com a doideira que eu acho que está na minha cabeça, Deus vai abrindo uma outra porta. Então, gente, é sobre a gente se colocar nesse lugar. Nada... Olha, se Deus colocou na tua mão, ah, mas é grande demais. É, e ele nunca vai te dar um projeto que você tem todas as condições de fazer. Ei, bom dia, paz do Senhor Jesus. Não, nós estávamos falando sobre isso ontem à tarde, sobre, no livro da Cíntia, né? Sobre a recompensa. E a gente estava falando, lá ela estava falando justamente sobre o trabalho de casa, né? Sobre cuidar de menino, cuidar de casa, cuidar do marido e fazer tudo para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Mudar a mentalidade, né? Nós falamos muito sobre mudar o prisma, mudar a visão, né? Porque realmente é um serviço que não tem fim, é um negócio que você lava a vasilha, daqui um pouco a pia está cheia, mas se a gente mudar a visão de que está cheia porque alguém comeu, então tem comida. Alguém sujou porque tem o que beber, tem o que comer, né? Quando a gente começa a mudar a visão, a gente começa a fazer as coisas para o Senhor e não para o outro, e não esperando reconhecimento. E aí é onde você falou que Deus vai abrindo as portas, porque você não está esperando que eu te aplaude, né? Que eu vou te aplaudir, que eu vou te fazer festa. Não, o céu tem que te ver, o Senhor tem que te ver, e aí o Senhor vai abrindo portas e vai tirando os tropeços do caminho, e daí um pouco todo mundo te vê, todo mundo vê. Não é a questão de eu ou aquele, é o que eu falo sempre para os irmãos, né? Ah, fulano não gosta de mim, se preocupa não, que ele um dia ele vem pedir oração, um dia ele vem buscar ajuda, um dia ele vem pedir o seu favor. E é isso, eu sou prova viva disso, rejeitada por muitos durante muitos anos dentro da igreja, e todos que um dia rejeitaram, vieram pedir ajuda para que orasse, para que intercedesse, para que ajudasse em oração, viu? Então, faça para o Senhor, porque Ele é a nossa recompensa. É lindo isso, porque o que acontece? A gente quer ser muita coisa, e aí o que se prega hoje é que a mulher pode ser o que ela quiser, mas se aí ela disser assim, eu quero ser dona de casa, não pode. Eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ver eles crescerem, não pode. Né? A Lucrécia está aqui, ela é um exemplo disso, que para mim era o fim. O fim. A mulher nova, com 4 filhos, né, que podia estar trabalhando, podia estar ganhando a vida, ganhando o mundo. Né? E aí, depois, muito tempo depois, quando Deus me deu muita lambada, eu aprendi que o meu lugar... Gente, não estou pregando, não estou dizendo que não deve. Né? Eu estava até vendo uma postagem ontem, antes de ontem, não sei, da pastora falando sobre esse cargo pesado, fardo pesado, que colocam nas costas das pessoas. Não, você tem que ficar em casa. Mas aí, às vezes, o salário dela ajuda, às vezes é maior do que o do marido. Então, cada um é cada um. Né? Então, cada um vai olhar a sua realidade e vai ver o que é prioridade. O que dá para fazer, o que não dá para fazer. Mas a gente não pode colocar
vou dizer assim, não, você tem que sair do teu trabalho. Não. E aí, se você tiver que sair, Deus vai mandar. Porque tem gente aqui que trabalha fora e Deus não mandou lá no trabalho. Às vezes tem marido, às vezes não tem. Às vezes tem marido, às vezes o marido ganha bem, às vezes... E Deus não mandou a pessoa sair. Mas tem casos e casos. No meu caso, todas as vezes que eu começava a trabalhar, o menino ficava doente. Todas as vezes. Depois que eu parei de trabalhar, não fui parar de madrugada no hospital nenhuma vez com esse menino, com crise de asma. Então, eu entendi qual é o meu lugar. Nunca mais teve nenhuma convulsão. O médico passou um remédio de epilético para ele tomar 2 anos. Gente, eu nem comprei. Eu falei com o Fernando, eu não vou comprar. Meu filho não tem isso, eu já entendi que eu preciso obedecer. Enquanto eu estiver em obediência, meu filho tem saúde. Nunca tomou. Não sei nem o que é, porque meu irmão tomou durante muito tempo, porque tinha 5, 6 convulsões por dia. Então, é você entender. Então, Deus, ele vai ter... Deus é o Deus do coletivo, mas também é o Deus do pessoal. Ele é personalizado. Para algumas não, para nós. Tem coisas que Deus vai falar, Juliana, você não vai fazer. Tem coisas que ele não vai vetar, Adriana, né? Que as pessoas, elas querem que... Não, você tem que sair, não. Você e Deus. Até porque quando Deus manda... Gente, ele te quebra tanto, que aí você olha e fala assim, não, vai ser melhor sair. Vai ser melhor sair. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, depois escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, judeu, com toda a força, para confirmarem, segunda vez, a carta de Purim. Essa carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, 120, olha só, 127 províncias, mais aqueles estavam, se dava 128. Do reino de Assuero, com palavras, paz, fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim. E o seu tempo determinado, como Mardoqueu judeu e rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si, como a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu e o respeitava. O Purim escreveu-se num livro, exaltação de Mardoqueu. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu. A quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi segundo depois de Assuero, como José foi para o faraó, assim Mardoqueu foi para Assuero. Grande para com os judeus e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo, trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Quem quer ler o Salmo e o Provérbio? Salmo 91. Esses dias a Wanda me mandou mensagem, eu não consegui responder sobre o Salmo 91, mas quando você lê o Salmo 91, são 3 vozes falando no Salmo 91. Salmo 91, do versículo 1 ao 8. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Provérbios 22:12. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Deixa eu só olhar aqui 2 coisas que a gente já viu, mas eu amei o conceito.
Vamos lá. Escudo e broquel. A gente já viu esses dias, mas acho que a maioria de vocês não estavam aqui. Salmos. E aí, fala escudo e fala broquel. Né? E aí a gente descobriu que são dois tipos de escudos diferentes. Né? Deixa eu só mudar esse negócio aqui. Bíblia, Hub Paralela. Vamos lá. Gente, eu sou apaixonada por essa ferramenta. Versículo 4. Só não gosto desse monte de propaganda que fica aparecendo na minha frente, mas tá de boa. É o que tá tendo. É o que tem para hoje. Vamos lá. Então, uma dessas palavras é Magen, que a gente já viu. Vamos lá. Então, escudo, se eu não me engano, é Magen. Não, Tsiná primeiro, né? Primeiro é Tsiná, escudo e broquel. Aí, vamos lá, ó. Vamos lá, que a gente já viu, mas a gente vai ver de novo. Então, vai designar o escudo grande carregado pela infantaria. Lembra que a gente falou Tsiná? Então, os caras que iam na frente tinham esse escudo, ó, mais pesado, com relevo contemporâneo do Antigo Egito e da Síria, retrata uma tábua alta, frequentemente retangular ou oval, grande o suficiente para cobrir o guerreiro do queixo até a canela. Então, se ele se encurvasse, ele conseguia se proteger o corpo todo. Então, ele está dizendo, a sua verdade, olha só, é um escudo que me protege por inteiro. Eita! Vamos lá. Os relevos contemporâneos do Egito, já li isso aqui, constituído de madeira ou vime, revestido de couro e às vezes de metal. Exigia um portador especial para campeões também, como Golias, ó. Salmo 17. Então, ó, a distinção entre Sinat e aqui Magen, que é o escudo redondo mais leve. Então, a tua verdade é tanto escudo que protege, como Magen que vai me proteger por inteiro. Então, precisamos caminhar na verdade, tá? Por exemplo, aí vai trazer Jeremias e Ezequiel. Vai falar? Hein, Ju? Ah. Só para exemplificar, para as pessoas poderem entender, a polícia hoje ainda usa o broquel. É aqueles quando eles entram nas favelas, os caras vão com aquele grandão primeiro. Eles vão na frente com aquele grandão. Uma hora que vocês estiverem vendo reportagem, vocês observam que ainda é usado. A gente não usa mais o escudo. A polícia militar não usa mais o escudo, mas esse que tampa o corpo todo, que é os caras que vai na frente, protegendo, ainda é usado. Ele tem um plástico, né? Coisa que ele se protege, mas consegue ver para onde está indo. Isso é muito legal. Sim. E aí a gente trazendo isso para a palavra de Deus, é sobre isso. Então, todo o seu corpo está protegido. Todo Deus está preocupado com todo. Deus não está preocupado só com, sabe, a sua cabeça. Não. Deus está preocupado com o seu corpo todo. Então, a gente vê que nos dias de hoje ainda é usado. Aí eu só estou exemplificando para que a pessoa possa ter uma imagem visual. Quando você estiver olhando uma reportagem, você vai ver que ainda existe isso. É isso. Olha só, e aí você estava falando aí, eu estou me lembrando da armadura. Porque a gente sempre vê da armadura de Deus. Gente, a armadura de Deus é muito legal. Por quê? Revestido de toda a armadura. Aí a gente acha assim, gente, você está se revestindo, é Deus tirando a armadura dele. Que não foi Paulo que inventou a armadura, tá? Não, vou falar de novo. Não foi Paulo que inventou esse negócio de armadura de Deus. Está lá em Isaías. Depois, eu não lembro qual versículo que é, mas na live que eu fiz com a Edna, eu acho que a segunda live, que eu já fiz 3 lives com ela, a segunda live eu estou lendo exatamente esse versículo, e aí, assim, é Deus tirando a armadura dele e colocando em você. Porque ele fala, revestido de toda a armadura de Deus, é a armadura dele. Depois que você terminou de guerrear, você subiu no púlpito, você pregou, você evangelizou, Senhor, tá aqui, ó, tua armadura. A armadura é do Senhor, porque a glória que ele te empresta para você usar, não é para você ficar com ela. A glória é dele. E aí, eu imagino esse escudo agora
como aquele escudo dessa armadura, não um escudo redondo, mas esse escudo grande, que cobre tudo. Então, o escudo da fé, né, que vai te cobrir por inteiro quando você se refugiar atrás dele. Olha só, que coisa extraordinária. Então, ó, vai falar metáforas, olha lá, ó, Isaías 59, 17. Ó, refrescamento como o frio da neve. A da colheita, assim, é o mensageiro fiel. Ele está falando sobre, usando essa palavra, ensinar como metáfora. Ó, Amós adverte que os ricos de Israel serão levados como anzóis. Um profeta usa de ensinar como farpas cruéis, da inversão irônica de uma ferramenta que foi defensiva, agora é transformada em instrumento de julgamento. E aí, por aí vai. Vamos lá. A próxima palavra, porque a gente já está aqui em cima do horário, a gente nem chegou em Romanos ainda. Escudo e proteção. Aqui está outra palavra. Sorrerá. Sorrerá. Mas ali a gente já viu que tem duas palavras diferentes, que é magen e tsiná, tá? Escudo. Aqui está escudo também. Vamos lá. Então, é uma sólida muralha externa, um baluarte. Ó, sorrerá. Esse Ozinho aqui é um S, tá? Então, é daqui para lá. Então, uma cidade fortificada, quando o Salmo 91:4 associa a fidelidade de Deus com tal estrutura, as Escrituras convidam o leitor a imaginar uma defesa maciça e envolvente, que nenhum inimigo pode penetrar. O termo é combinado com o escudo, para criar uma metáfora dupla. Então, uma defesa móvel, que é o escudo, e a fortaleza inabalável, que é o baluarte, enfatizando a proteção abrangente. Eu nem sabia, ontem eu orei. Eu orei o Salmo 91 até no portal de meio-dia. Mas vamos lá. Então, vamos mudar agora para Romanos. Romanos 6, 29. E aí, vamos lá. Depois, quem quiser testar o aplicativo, Tércio, me fala, que eu mando o link para vocês. A graça não nos deixa permanecer no pecado, para que a graça... peraí. Antes nos livra do poder do pecado. Então, vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Então, gente, nós precisamos entender que nós estamos vivendo no tempo da graça, não é para continuar pecando, para a graça continuar abundando. É o contrário, né? Por quê? O que eu recebi de graça custou preço alto para alguém. Custou Deus enviar o filho dele. Custou a vida de alguém. Aí ele fala, de jeito nenhum. Então, nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não dá. E aí, esse tempo tem vendido para nós um evangelho enlatado de uma graça barata, onde eu sou livre para fazer o que eu quero. E aí a gente precisa entender que quem é livre para fazer o que quer, não é livre, é escravo dos próprios desejos. Né? Ou não sabeis todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados também na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É para viver em vida nova. Não é para viver mergulhado, imerso no pecado. É para experimentar outro tipo de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então, do jeito que ele morreu, nós também morremos, não metaforicamente, não carnalmente falando, mas na escolha que a gente fez, também a gente vai viver com ele. Então, eu preciso morrer. Gente, eu preciso morrer todo dia. Todo dia um hábito velho tem que morrer. Todo dia uma coisa velha tem que ir embora. Se você é a mesma pessoa do dia que você levantou a mão, igual a Adriana estava falando da perversão,
Se eu levantei a mão e eu só mudei a roupa, eu preciso me lavar e voltar atrás e me arrepender. Porque, não é, gente, não adianta só trocar roupa, só trocar a fala. Não adianta. Deus não quer só o seu externo, a sua casca. Ele quer tudo. Vamos lá. Sabendo nisso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E aí, se você não toma um corte de Jeová todo dia, é complicado. Se a gente não se expõe todo dia, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então se tornou justo, porque morreu. Porque desistiu da própria vida, desistiu dos próprios pecados, entregou tudo para Jesus, entregou para os seus meus pecados também. Porque é a única coisa que a gente tem para oferecer. Vou entregar, vou abrir mão disso aqui. Olha só, porque aqui, deixa eu ver, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas não mais terá domínio sobre ele. A morte não terá mais domínio, ainda que você morra. A morte não terá domínio. Ontem eu estava falando sobre a morte, né, do meu pai. E aí, gente, eu no meio do monte de adolescente, eu caí em prantos. Em prantos. E aí, a lágrima, ela não caía assim, não. Ela caía assim. E aí, meu marido ficou estarrecido, parado, olhando para mim, enquanto eu me debulhava em lágrimas. Eu ia falando e a lágrima... Igual aqueles desenhos japonês, que a lágrima cai assim. Pois é. E aí, eu fui. E eu falei, meu bem, ora, para a gente finalizar. E aí, quando ele terminou de orar, os meninos terminaram e eu continuei chorando. Porque eu falei para ele, sabe por que eu deixei vir? Porque se eu prendesse, era 3 dias de enxaqueca de novo. Então, eu não prendi, eu deixei embora. Então, meu pai não está morto. Ele está vivo. E eu não vou chorar, eu não vou. Eu não quero prender. Mas se vir, veio. Então, por quê? Porque passou da morte para a vida. Porque um dia ele vivia no pecado. E a Adriana falou uma coisa que eu falando agora, eu lembro que meu pai era um homem ruim. Ruim. Mas ruim mesmo. E aí, se transformou depois num dos homens mais mansos que eu conheci. Então, o que acontece? Deus transformou. Deus tem poder para transformar, mas eu tenho que querer. Tem essa parte. Tem que partir de mim. A vontade, a decisão. Vamos lá. Então, a morte já não tem mais domínio, versículo 11, desculpa, 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quando vive para viver, quanto a vive para Deus. Agora eu não vivo mais para praticar as coisas más que eu praticava. O pecado, que tão de perto nos rodeia, como o escritor aos Hebreus diz, agora não pode mais me dominar. Ele não tem mais domínio sobre mim. Ele vai se oferecer, mas eu vou decidir e vou dizer que não. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, gente, se a pessoa diz que serve a Deus, mas ela continua praticando, se ela continua vivendo no pecado, ela não morreu. Ela não se converteu, ela só se convenceu. E não sou eu que estou dizendo, está aqui, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por isso, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros para Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês estão debaixo da lei. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí eu volto e repito de novo. A gente não pode usar encontrar a palavra, a desculpa de que nós vivemos sobre a graça
mas mergulhar no pecado. Uma coisa não faz sentido. Se Jesus viveu uma vida santa, eu tenho que mergulhar na lama como porco. Se ele é exemplo para mim em tudo, por que eu tenho que fazer o que o mundo faz? Porque eu sou livre? Alguma coisa, algo de errado não está certo. E aí eu estava falando ontem, e eu vou repetir aqui, que eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero escrever nada que eu não estou vivendo. Eu não quero pregar nada que eu não estou vivendo. Se eu falo de oração, eu tenho que orar. Se eu falo de jejum, eu tenho que estar jejuando. Se eu falo de vida de santidade, eu tenho que estar vivendo. Por quê? Porque senão eu só estou fazendo barulho. Senão eu estou no mesmo nível dos fariseus, que falavam uma coisa, mas faziam completamente diferente. E a gente precisa aprender a... E aí, por que a grande parte das mensagens que são pregadas na atualidade, não é que o evangelho não é eficaz, mas aquilo na boca da pessoa que está falando não tem eficácia e não gera resultado. Porque eu digo, é necessário orar e jejuar e consagrar, mas eu não passo um dia de fome. Mas eu não tiro uma hora do meu dia para falar com Deus. Mas eu não sento para ler a Bíblia, mas eu quero dizer que você tem que fazer. E aí eu já vivi assim. Eu já vivi assim. E foi o dia que Deus falou para mim, você prega para os outros. Foi bom ouvir? Não foi. Mas graças a Deus que ele me falou. Porque eu sabia que eu não estava vivendo. Eu sabia. Mas, você quer ouvir? Ele falou, você prega para os outros. Porque se você prega que tem que jejuar, que tem que orar, por que você não está jejuando, não está orando? Não está lendo a Bíblia? Não está consagrando? Toda oportunidade que você tem, ao invés de você sentar para ler a Bíblia, você vai para o Netflix. E aí? Não estou dizendo que é pecado. Inclusive, eu até reativei minha conta. Mas, se começar a atrapalhar, você começar a ver, peraí, esse horário aqui é o horário que eu geralmente oro. Eu estou agarrada nessa série. Não, peraí. Não ter controle. Agora, não estou orando mais, não estou lendo a Bíblia mais. Porque acontece. Já aconteceu comigo. E se eu deixar, vai acontecer de novo. Então, uma coisa é uma coisa, entretenimento vem depois. Então, vamos lá. Olha só. Então, o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas aí a gente tem que entender que essa graça... Porque estão vendendo para nós, para a gente, uma graça barata. Uma graça onde você não precisa fazer... Não, gente, tudo que precisava fazer, ele fez. Só que eu preciso me santificar. Por quê? Se eu não viver uma vida santa, se eu mergulhar na lama, a gente já pode esquecer. O céu, só da boca da onça. Né? A gente fala do céu, mas, na verdade, a Jerusalém vai descer. Mas isso é conversa para outro dia. Isso aí é na época do Apocalipse, quando chegar lá. A Adriana vai explicar. Não, exatamente, é uma consequência natural, e eu preciso ser mais santa hoje do que eu fui ontem, e amanhã eu preciso ser mais do que hoje. Não, gente, a santidade não é ausência de falha, tá? Eu vou errar, eu vou tropeçar, tá? Mas é ter um coração perfeito e ir até o fim. Você separa, o nível é separação. Como é que o mundo anda? O mundo anda em vãs concupiscências. Eu vou andar em vãs... Não, eu vou procurar viver do jeito que Jesus viveu. Jesus não viveu excluído do mundo, porque até porque seria impossível. Eu acho que é até Paulo que fala isso também. É impossível. Mas ele andou, ele em fé. Jesus era festeiro. Mas você não viu nenhum escândalo. Jesus bebeu, embriagou, arrancou a roupa e... Não. Ele era equilibrado. Vamos lá. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou para a obediência para a justiça, da obediência para a justiça? Então, você não tem meio termo, não tem muro. Ou você vai obedecer, ou você vai desobedecer.
Então, desobediência vai gerar uma consequência. A obediência vai gerar outra. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que foste entregue. Então, quando vocês eram escravos do pecado, agora vocês não são mais. E agora vocês estão entregando, obedecendo de coração a doutrina que vocês receberam, ou seja, o ensino. Não é aqui uso e costume. Então, é o ensino que vocês receberam. Doutrina é ensino. Tá? Libertação do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, a justiça vai trazer santidade. Por quê? Quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E qual fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Eu vou terminar e vou deixar você finalizar, e é hora para a gente acabar. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Por quê? Conclusão aqui. O salário do pecado é a morte. Mas, olha só, o dom que Deus dá de graça aos homens é a vida, e não é qualquer vida, é a vida eterna. Por quem? Por Jesus nosso Senhor. Então, tudo isso que ele está falando aqui vai culminar numa coisa. Ou você vai inclinar para o pecado e você vai receber a morte, e não é só a morte física, né? E depois tem o dano da segunda morte que vai ser lançado no lago de fogo, ou você vai receber o presente, a dádiva, o dom de Deus, que é a vida eterna. É tua escolha. Pode falar, Adriana. Pode finalizar para a gente também, por favor? Eu vi um exercício que eu achei muito legal. Aí o cara fala assim, faz por uma semana, fica sem por uma semana. Se aquilo você achar uma grande resistência, você ainda é escravo daquilo. Porque tem gente que diz assim, não, eu não sou vaidosa, não. Eu passo maquiagem porque é meu costume. Então, fica uma semana sem usar. Se aquilo te fizer, você encontrar resistência para conseguir fazer aqueles 7 dias, você ainda é escravo daquilo. Você pode dizer o que você quiser, você pode enganar quem você quiser, mas você precisa ter consciência de quem é você. Então, eu não consigo viver uma semana sem café. Eu não consigo viver uma semana sem chocolate. Eu não consigo ficar uma semana sem assistir televisão. Eu não consigo ficar uma semana sem o Instagram. Você é escravo daquilo. E eu achei assim muito legal que isso não é para os outros, irmãs. Isso não é para que os outros vejam. Isso não é para que os outros... É para que eu tenha consciência de quem sou eu. De o que ainda me aprisiona. O que ainda... me faz resistência, o que ainda se opõe. Eu parei de fumar assim. Por quê? Porque um dia eu já tinha aceitado Jesus, eu já era crente, mas eu não conseguia largar o cigarro. E um dia, com o cigarro na mão, olhando para ele, eu disse, como? Alguma coisa inanimada, alguma coisa que não fala, não anda, não vê, não tem poder, e eu sou escrava de você. E eu fiquei ali, porque eu sou dessas, vocês já me conhecem, né? Batendo um papo com cigarro. Eu fiquei ali falando com ele. Não tem lógica. Não tem. E eu ali, eu disse, você não é mais meu dono. A partir de hoje, eu não fumo mais. Foi fácil? Não. Foi muito difícil. Mas lá se vão 32 anos e até aqui o Senhor me ajudou. Então, tudo é uma questão de decisão. Eu não estou falando mal do chocolate, não estou falando mal do café, não estou falando mal da sua maquiagem. Eu estou dizendo que você precisa ter uma percepção ampla e visível de quem é você.
Não é Juliana me conhecer. Não é a Sâmela me conhecer. É eu saber quem sou eu e aonde estão as minhas fragilidades, para que eu possa colocar diante de Deus essas fragilidades e pedir mudança, pedir socorro. Porque Pedro vai dizer: sede santos, como aquele que vos chamou é santo. Então é sobre isso. Amém? Vamos orar. Pai, eu sou grata nesta manhã por esta imensa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra, de meditar nela, dela, Senhor, ir penetrando juntas e medulas, alma e espírito, pensamentos e intenções, ela vai fundo. Porque não adianta só eu dizer que eu tenho a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Não é só eu dizer que os meus pés estão preparados no evangelho da paz. É sobre, Senhor, eu dizer, aleluia, que eu sou fraca, eu sou imperfeita, mas eu me reconheço diante de ti todos os dias, Senhor. E é todos os dias que eu coloco diante de ti as minhas fragilidades, as minhas imperfeições, porque eu fui limpa do meu pecado, aleluia, dos meus pecados e das minhas prevaricações. O Senhor não se lembra mais, mas das minhas fragilidades eu preciso me lembrar e eu preciso colocar diante de ti todos os dias, para que quando eu vestir esta armadura, aleluia, eu não estou vestindo só uma roupa, eu não estou vestindo só mais uma armadura, não, eu estou vestida e revestida da armadura de Deus, da sua armadura, daquilo que veio do céu, daquilo que é poderoso, não somente para me proteger, mas fazer aquilo que lhe apraz. Então, nesta manhã, Senhor, nós somos gratas por este estudo, por esse aprendizado, pela vida da Juliana, pela vida de todas estas mulheres que se levantam, Senhor, para aprender contigo e estarem aqui. Pai, eu sou grata a Ti nesta manhã. Nos dê um dia de paz, um dia de vitória, e que esta palavra, Senhor, arda em nossos corações, fique cravado na tábua do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti, e no dia da fragilidade, no dia da tempestade, no dia do vendaval, eu me lembrar que eu não luto uma guerra que é minha, eu luto uma guerra que é do Senhor, e o Senhor peleja por mim. Pai, muito obrigado por tudo, dai-nos um dia de paz e um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém.